Essa comunicação é um recorte de uma pesquisa de doutoramento em curso pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa apresentação vai ser dividida em 3 partes. A primeira destina-se a uma breve apresentação da prática musical no catolicismo. A segunda busca debater variações existentes dentro dessa atividade, sobretudo no âmbito ritual. E a terceira vai discutir, através de enquete, como participantes definem suas atuações como musicistas na Igreja Católica. Então, para começar, vale a pena a gente lembrar que pensadores com visões distintas, como Marx e Adam Smith, compreendem que o trabalho, em primeira instância, pode ser definido como uma atividade intrínseca à natureza humana. Porém, a ideia de trabalho se transformou ao longo dos anos, podendo ser compreendida sob diversos ângulos, mesmo quando se trata especificamente de ações voluntárias, como é muito mais comum no caso da Igreja Católica. Eu pontuo também um evento que, ao menos para a Igreja Católica da América Latina, teve enorme impacto, que foi o Concílio Vaticano II. Ele trouxe nova dinâmica porque renovou algumas práticas, elevando parte da Assembleia para papéis ativos dentro do rito. Então o Concílio gerou movimentos que ganharam força nos anos seguintes, como a teologia da libertação e a renovação carismática, por exemplo. Então, partindo desse ponto de vista, eu concordo com o saudoso Pierre Sanchis, que dizia que o catolicismo é estruturado através de mecanismo de fagocitose. Entretanto, esse não é um ponto de convergência entre praticantes. Ele gera muito conflito, sobretudo quando a discussão passa pela ideia de inculturação, esse conceito que é próprio do universo católico, que, em resumo, deixa claro que a Igreja valoriza a linguagem local como forma de construção do rito, desde que seja higienizada por diretrizes católicas. Porém, esse ponto acaba sendo controverso, pois há diversas maneiras de interpretar uma ação enculturada. Assim, o Concílio Vaticano II, através da confirmação e expansão do discurso de enculturação e da maior liberdade, mesmo que vigiada, aos leigos e às leigas, ampliou o motor do catolicismo, que é o trabalho voluntário. Ainda que existam serviços remunerados dentro dessa instituição, como de sacerdotes ou terceirizados, como na área de construção civil, no Brasil, a colaboração de pessoas que não recebem renda por suas atividades, tais como ministros, acólitos e musicistas, são a tônica nesse espaço. Esse quadro relativiza a ideia de trabalho dentro dessa instituição, elevando o status social de quem pratica tal ação dentro da comunidade e também impulsionando sua atividade para além dela. Já que esse modelo é muito complexo, eu vou tratá-lo através de uma pesquisa empírica que eu fiz numa microrregião, a Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti, mesmo que caminhe paralelamente com possíveis quadros nacionais. Durante a observação participante na Igreja de Santana, entre 2017 e 2019, além de visitas esporádicas a outros espaços católicos da Diocese, eu percebi que a estrutura paroquial pode agregar até 13 cargos distintos. Um deles seria a pessoa que compõe o ministério de canto ou de música, que teria como principal objetivo evangelizar, ensinar, inspirar, tentar e profetizar com a música e o canto, de acordo com a CNBB, seria a função vital na adoração a Deus. Segundo o padre da Diocese, nem todos os leigos e as leigas contemplam formação e envio. Nesse sentido, uma das consequências que faz com que muitos ministérios da Igreja não sejam encarados como tais é o fato de não serem contemplados com formações compostas por ao menos uma grade unificada, que desencadeia envios oficiais. No caso da música, há cursos ofertados pela Igreja, porém são esporádicos. Do mesmo modo, muitos e muitas musicistas sequer têm noção de que são parte de um ministério e contemplam regras básicas de atuação e conhecimento litúrgico, além dos saberes a respeito de cada momento do rito. Durante a pesquisa de campo, eu observei outras responsabilidades de musicistas, como organização de espaço, teste e manuseio da aparelhagem de som e de instrumentos musicais, teste e manuseio também do projetor de imagem, que projeta as letras das canções, performance musical, preparação do repertório. Em pesquisas sobre o universo da música gospel, a Magali dos Santos Cunha percebeu que musicistas estão divididos em 2 grandes áreas. Os artistas, que seriam os que transitam pelo campo evangélico, estão muito na mídia também, e não possuem fidelidade denominacional, e os ministérios, que estão presentes nos ritos dominicais, nas mídias evangélicas, por vezes também. Essas 2 categorias também são vistas dentro do catolicismo. Porém, como o foco desse texto é no musicista, na musicista que atua no ritual, eu adiciono um terceiro grupo, fazendo referência
a cantores e cantoras, né, ou instrumentistas, relacionados ao ministério, mas com participações quase que solitárias, sobretudo em igrejas menores, que não conduzem o louvor, né, eles acompanham. Fato comprovado durante algumas performances que, na maioria das vezes, são iniciadas pela voz e, posteriormente, pelo instrumentista ou pelo instrumentista. Eu intitulo essa categoria de musicistas apoiadores. Eles se distinguem das outras duas categorias da Magali por três particularidades. Primeiro, eles não estão no mercado fonográfico. Segundo, eles não fazem parte de nenhum grupo fixo da igreja. E terceiro, são presença constantes em cultos dominicais e semanais. Ainda que muitos deles e delas sejam polivalentes, né, porque cantam, atuam como ministras, celebrantes, também preparam repertório, compõem, eles também exercem funções secundárias no rito, podendo ser consideradas também de apoio e não de condução, já que estão submetidos e submetidas às ordens do ministro e da ministra da liturgia ou mesmo do sacerdote. Porém, caso a gente analise somente os momentos musicais, o quadro pode variar um pouco, dependendo da liberdade concedida a eles e elas, né? A fim de aprofundar mais esse debate, ainda é possível esboçar uma subdivisão dentro do apoio, que seria os executores e executoras, né, ou preparadoras, executores e executoras. Esses primeiros apenas seguiriam ordens, acompanham os cantos, sem participação ou escolha, né? Seja por opção ou falta de tempo, por não possuir conhecimento suficiente na área da liturgia também, pode ser. Ainda que eles tenham liberdade de realizar os arranjos para as músicas, normalmente o fazem ao calor do momento, podendo também combinar com o cantor, com a cantora anteriormente, normalmente minutos antes de começar a missa, né? Pegando o tom da vocalista ou do vocalista. Quando eles mesmos não cantam, ainda há essa possibilidade. Os preparadores executores, né, as preparadoras executoras, além de executar as músicas, também escolhem o repertório. Normalmente, mas não sempre, né, são mais velhas em idade e vivência religiosa do que os executores e executoras, né. Eles também são mais compromissadas com o rito. Bom, tendo em vista que há a possibilidade de enxergar funções específicas dentro de musicistas e também o modo como estão inseridas dentro de uma rede mais ampla, que seria o fazer litúrgico, pontuo que a coletividade regida através da colaboração é guia dessa atividade e que por esse motivo é variada, já que a individualidade, no que diz respeito à formação musical e modo de performance, é determinada em maior medida pelo musicista ou pela musicista do que pelo alguma outra pessoa do conjunto ritual. Essa ação voluntária permeia dois aspectos importantes da vida do musicista e da musicista. O primeiro seria o financiamento da própria fé, através de gastos diversos, né, que o musicista tem com manutenção, compra de instrumento, transporte, formação, técnica e outras coisas, né. O segundo seria a doação do seu tempo, no momento da atividade e durante a preparação, já que o apoio da comunidade para essas instâncias, né, foi visto em poucos casos, embora há alguns casos que a comunidade dá um apoio financeiro e material. Para continuar esse debate, eu vou apresentar parte de uma pesquisa de opinião que eu realizei com 87 musicistas da diocese. Esses são atuantes na liturgia dominical. Ao responderem se consideravam suas atuações na igreja um trabalho, e por que o faziam, né, 59 eles responderam negativamente, ou seja, 68%. 15 afirmaram que sim, que seria 17%. Um descreveu que sim e não, e o outro descreveu razoavelmente. E 11 pessoas preferiram não se pronunciar diretamente, mas se justificaram. Dentre todas as respostas, apenas 3 pessoas não forneceram suas razões. Notou-se que o termo trabalho para definir o fazer musical na igreja não foi bem quisto pela maioria. O universo de respostas que eu vou detalhar a seguir foi categorizado em 12 situações distintas. Diferenciando o termo trabalho de ocupação ou profissão, 2 pessoas apontaram que fazer música é uma forma de prazer e lazer. De modo semelhante, também foi considerado por um respondente como parte do seu cotidiano. Nesse sentido, conclui-se que trabalho, ainda que seja uma tarefa rotineira em diversos casos,
foi julgado como algo excepcional dentro da igreja, fora da realidade comunitária. Em outra situação, 4 indivíduos que também responderam não, argumentaram que fazer música na igreja é uma maneira de contribuição a Deus, mas também à comunidade, né? Ou seja, uma forma de louvor associado ao compromisso, com a justificativa de que tudo que é feito em louvor a Ele não pode ser considerado trabalho. Isso daí que foi interpretado como evangelização por uma respondente, na medida em que funciona como veículo para o contato com o sobrenatural, né? Ela disse que é um meio, quem canta reza 2 vezes. 3 outras pessoas ainda afirmaram que a prática dos dons concedidos por Deus dentro de um espaço religioso refuta o ato de trabalhar, porque como foram ofertados, devem ser retribuídos para a prática da fé. Além disso, mais 4 pessoas apontaram que fazer música na igreja é uma missão e não um trabalho. Nesse viés, ela funcionaria como uma espécie de tarefa de levar a palavra de Deus às pessoas através da música, em forma de compromisso com a comunidade e com a igreja. O vocábulo compromisso foi acionado em 7 ocasiões. Uma vez como alegação de que o fazer musical pode ser considerado um trabalho, porque comporta uma busca por evolução e aperfeiçoamento, compromisso, dedicação, e outras como forma de oposição ao trabalho. Nesse segundo caso, de oposição, é interessante que foi mencionado o compromisso com Deus, né? Escreveram compromisso de doação, compromisso com o divino, de servir a Ele, e não com a instituição. O termo amor foi dito 8 vezes. Em 2 respostas ele aparece como oposto de trabalho. Não necessariamente um trabalho, mas por amor o que faço, louvar a Deus, e faço por gostar muito de música. Faço por amor a Deus e à igreja. E também como suplemento, seria um trabalho de amor. A mesma quantidade de participantes, 8, né, mencionou a locução voluntário. Uma pessoa que respondeu sim, considera o fazer musical um trabalho, e afirmou que esse é voluntário porque há diversas responsabilidades que deve ter dentro da igreja. Outras que não responderam, mas ofereceram justificativas, disseram que pode ser considerado um serviço voluntário. Ela afirmou que, pois uso meu tempo e conhecimento com muita dedicação e amor. Bom, das que responderam não, percebeu-se que há ligações com serviço voluntário, por exemplo. Fazer de coração, pois não faço esperando recompensa financeira, por aí vai. Nesses casos, a gente não vê distinções no sentido entre a palavra serviço e trabalho, além de ambas carregarem os vocábulos voluntário posteriormente. Em 16 situações, o termo doação foi aludido, como uma definição apropriada ao fazer musical na igreja, em complemento e em oposição à ideia de trabalho. Quando foi aludido como um serviço, né, seria um serviço de doação dos dons concedidos por Deus. 22 pessoas ainda responderam que consideram trabalho uma espécie de serviço, ou que está relacionado a ele. Dentro desse grupo estão os que colocaram em forma de verbo, ou seja, não é serviço, mas um servir. Dentre esse grupo, 3 pessoas responderam que sim, consideram esse fazer musical um trabalho, explicando-o como um conjunto de atividades realizadas a fim de objetivo, ou justificando, apontando que o objetivo, no caso, seria servir a Deus, deixando transparecer que é a sua ou uma das suas, né, principais ocupações. Completaram a frase, por exemplo, pois como faço parte do ministério de música de uma comunidade e de fazer eventos fora da igreja, isso me faz ter uma ideia de que é um trabalho, mas também é um serviço para a igreja. Também adicionaram, falando, eu sou um missionário para o serviço da liturgia. Bom, as 18 pessoas que responderam que não consideram fazer litúrgico um trabalho, elas colocaram como um serviço, né, que consta somente louvar e adorar o nome de Jesus, que seria necessário, que a comunidade necessita para que as obras de Deus continuem seguindo em frente, ou também de chamado, né, a fazer, a se doar, seja pastoral, de doação do tempo, dos dons de Deus, que Deus concedeu, da liturgia ministerial, sem recebimento e ao reino de Deus. Concluindo, a gente pode perceber que debatendo esses aspectos, né, referente à atuação musical dentro da liturgia católica, eu constatei que, embora haja um quadro de funções relativamente definidas, a gente verificou que a ideia de trabalho nessa atividade, ao mesmo tempo que é negada pela maioria, também foi relativizada em diversos outros termos. Dessa forma, a prática da fé, mesmo que financiada pelos e pelas musicistas, também é tida como lazer e prazer,
para quem executa. Além disso, a igreja também acaba sendo espaço de aprendizado e também de status social, fato que pode impulsionar uma possível carreira musical para além de um hobby ou de um serviço comunitário.